todos, bem-vindos ao terceiro webinar terceiro e último webinar das Jornadas da Reabilitação Urbana de Viana do Castelo, Viana Praxis 2022. Este é, como disse, o terceiro que encerra este ciclo de 3 discussões e debates dedicados à temática da reabilitação do espaço público, que foi o tema escolhido para estas jornadas de 2022. Antes de apresentar o nosso convidado, quero só fazer, como fiz nas outras, uma pequena síntese do que é que tem sido esta experiência de Viana Praxis, no fundo, estas jornadas lançadas pelo município de Viana do Castelo e que convidou desde a primeira edição a APRUP, a Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do Património, da qual sou vice-presidente. E, portanto, em 2016 foi o primeiro ano das jornadas da reabilitação urbana, que decorreram em Viana e que foram um sucesso, foram excelentes partilhas de experiências diversas relacionadas com a reabilitação urbana. No ano seguinte, em 2017, houve também um ciclo mais curto de pequenos debates e tertúlias também dedicados a esta temática. Houve depois uma paragem e um lapso temporal até 2021, tendo sido lançado o ano passado a primeira edição do prémio também, o Prémio Viana Praxis, que é um prémio bienal, e ficou também decidido que nos anos em que não havia entrega de prémio, como 2022, então seriam também promovidas mais fóruns de discussão com temas sempre relacionados com as cidades e com a reabilitação urbana. E, portanto, cá estamos nós neste novo fórum, em que o tema escolhido é a reabilitação do espaço público. No primeiro webinar falamos dos impactos do desenvolvimento do centro urbano e do periurbano, com a Paula Teles. No segundo, focamos mais as questões na mobilidade e a interferência da mobilidade na reabilitação, com o Pedro Almeida de Gouveia. E hoje o tema escolhido são as dinâmicas urbanas e a influência para o espaço público e coletivo, tendo como convidado o Avelino Oliveira, arquiteto, e vou fazer uma pequeníssima apresentação do seu currículo extenso, portanto, ele com certeza que me desculpará de ser uma versão mais encurtada. Portanto, nasceu no Porto em 1970, estudou arquitetura no Porto e também em Inglaterra, em Bath, licenciou-se na Universidade do Porto em 95 em arquitetura, realizou estudos pós-graduados na Universidade Politécnica da Catalunha e concluiu o doutoramento em 2012 na Universidade de Fernando Pessoa. É membro do Conselho Científico de Revistas Internacionais no Brasil, na Letónia e em Portugal. É também investigador, colaborador do Centro de Investigação do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, desde 2017. Entre 2001 e 2013 foi docente em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Fernando Pessoa. Tem também um vasto currículo como profissional na área da arquitetura e do planeamento, tendo fundado a Oval em 93 e a OLV em 2010, da qual é CEO. Tem também uma carreira no funcionalismo público, estagiou na Câmara Municipal do Porto, foi técnico superior na Câmara Municipal de Vila do Conde e, mais tarde, em 2013, exerceu também funções como secretário da Comissão Executiva da Área Metropolitana do Porto. E, portanto, o nosso obrigado ao Avelino por estar presente. Está aqui também connosco a vereadora Fabíola Oliveira, que tem o pelouro, entre outros, mas aqui interessa destacar o pelouro do planeamento e da gestão urbanística e que, no fundo, tem acompanhado estas sessões de discussão e, portanto, bem-vindos aos dois e obrigado pela vossa participação. Esta sessão está a ser transmitida em direto no Facebook da Câmara Municipal e, portanto, todas as questões que possam surgir podem também colocá-las na caixa de comentários e depois nós teremos aqui a oportunidade de colocá-las ao nosso convidado para podermos ter alguma interação também com quem nos está a ouvir. E acho que estão feitas as apresentações, bem-vindos uma vez mais, vou então dar início à discussão e o tema, de facto, ele vem sendo, nós vimos conversando nos últimos webinars e o tema vai-se esgotando, porque de facto o espaço público também, enquanto componente fundamental da reabilitação urbana, tem algumas vertentes e nós tentamos abordá-las, mas há sempre muita convergência de temas e por isso é normal que também possa haver algum cruzamento com algumas das questões que já foram discutidas nos anteriores
debates e, portanto, tentaremos aqui focar no espaço público, na rua, e eu gostaria de começar a discussão precisamente por isso. E a primeira questão genérica para introduzir é se estamos a usar mal as nossas ruas, nas nossas cidades, estamos a ocupar o espaço excessivamente com o automóvel. Eu vi alguns dados das cidades médias no mundo que o automóvel ocupa cerca de 80% do espaço e os outros 20% ficam para os peões, as bicicletas, os carrinhos, os cães, enfim, as esplanadas, as plantas, seja o que for. E, portanto, a primeira pergunta é esta: estamos nós a usar mal o nosso espaço público, as nossas ruas, e se sim, como é que conseguimos inverter esta tendência, diria eu, não sei, desde que o automóvel começou a ser produzido massivamente nos últimos 80 ou 100 anos? Avelino, força. Bom, antes de mais, permite-me, Daniel, não só cumprimentar-te a ti, evidentemente, e o facto de estares aqui presente, a gente já se conhecer há algum tempo, evidentemente, estar também em representação da APRU, e, portanto, que é presidida pela Alice Tavares, também uma colega, e, portanto, saudar-vos aos dois e por estes desafios. Cumprimentar também a senhora vereadora e nela, todos os vianenses, porque é para mim um prazer, é uma cidade que eu adoro, e, portanto, é um prazer para mim ser convidado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo para esta iniciativa e pronto, e aproveitar para dizer que disseste aí algumas coisas que eu já nem lembrava que tinha feito, ou seja, isto acabamos por percorrer ao longo da vida vários aspectos e várias tarefas. Relativamente à pergunta se estamos ou não a usar mal o nosso espaço público, eu creio que todos os documentos estratégicos, todos os planos que temos desenvolvido ultimamente, todos os documentos, no fundo, assinalam um pouco isso, não é? Porque nós temos claramente de fazer a tal mudança de paradigma. Não será só o nosso país, será também nos outros países, é óbvio, mas o problema principal, eu acho que não é no âmbito desse diagnóstico, nós já sabemos que o automóvel ocupa demasiado espaço, mas o automóvel foi a matriz, não é? Acabou por ser o catalisador do desenho da cidade durante o século XX. E foi a grande evolução. Acabou por estar sempre no centro. Se calhar nós não tínhamos essa percepção. Aqueles que são, muitas vezes, costumo chamar, gosto de usar a palavra produtores de espaço, não é? São os planeadores, são todos, aqueles que produzem o espaço e que os utilizam. Se calhar não tinham bem essa consciência. Eu lembro-me quando estudava ainda na universidade, no final da década de 80, da década de 90, nós não tínhamos sequer a consciência do papel tão importante que desempenha o automóvel como temos hoje. E nem sequer é só do espaço público, Daniela. Chama a atenção, por exemplo, de alguns aspectos que praticamente todos os documentos de planeamento têm das cidades, com ênfase nos PDMs, todos eles prevêem de uma maneira ou de outra que seja quase que obrigatório, mandatório, que os edifícios da construção tenham que ter lugares de estacionamento privados. E, ao mesmo tempo, estamos a investir dinheiro público, dinheiro da União Europeia, para desincentivar o automóvel. E nós, quando estamos a desenvolver iniciativas, sabemos que temos que cumprir uma legislação rigorosa no nosso edificado para ter o espaço para o automóvel, o espaço reservado. Dentro, muitas vezes, das nossas casas, dos nossos prédios de habitação. Quando passamos para o âmbito da rua, para o âmbito do espaço público, a situação é mais complicada. E eu acho que nós temos alguns autores que têm vindo a falar sobre isso. Eu acho que ainda não há demasiada literatura, mas eu fico sempre com a sensação de que mesmo no final do século XX, na transição para o século XXI, nós acabamos por ter uma tendência de estar na busca de respostas muito rápidas e soluções salvadoras, como se nós conseguíssemos identificar num sítio, num país, numa cidade, algo que se possa replicar e que se possa aplicar aqui imediatamente como receita. Não é? O que está agora mais na moda é aquilo que, enfim, aquele desenho do chamado planeamento cronológico, que é excelente e que todos temos que olhar com atenção, mas o caso da cidade dos 15 minutos, com a Nidal em França, de Carlos Moreno, ou mesmo os exemplos de Barcelona
e de outras cidades, depois há também o exemplo de Ponte Pedra, que é um bocadinho diferente, mas que, no fundo, estabelece aqui um âmbito de relações diferentes. E depois pensamos que uma solução que aparentemente, uma ideia, um conceito de resultado, que podemos aplicar e que podemos generalizar. Ora bem, realmente aqueles que são os principais autores se calhar do último quartel do século XX, que nos vieram a dizer, e eu acho que um deles até muito interessante, que ainda está vivo, que é o Habermas, não é, que falava sempre desse processo de mediação entre a esfera pública, do conflito entre o poder político e as pessoas. O que eles nos disseram foi que, efetivamente, a cidade tinha que ser participada. Ora, e a cidade, sendo participada, o desenho do espaço público começou a alterar-se no sentido em que começou a estar menos na mão, ou pelo menos menos apenas na conceptualização dos próprios planeadores. Que é uma coisa interessante, repara, uma das coisas que mais se fala e que mais evoluiu é a questão das cidades criativas. As cidades criativas, com autores como o Richard Sennett e o Florida, a falarem de a necessidade de ter uma espécie de uma intervenção das pessoas, bottom-up, de baixo para cima. Alterou aqui um pouco um paradigma mais racionalista que vinha desde a Revolução Industrial, que era nós estamos a planear tudo. O que é que significa, na minha opinião, talvez para tentar ser mais objetivo na resposta à pergunta, o que é que isto significa? Significa que nós dificilmente vamos ter uma solução perfeita para a resposta à mudança de paradigma que vamos ter. Ou seja, nós temos urgência pelas alterações climáticas, pelas necessidades que temos pelos documentos estratégicos de mudar o centro das cidades, e não só o centro, também de mudar alguns territórios fora do centro. Sim. E de pôr o automóvel, o transporte individual, a desempenhar um papel diferente do que está a desempenhar agora. Mas vamos cometer erros. E vamos ter avanços e recuos. Vamos ter soluções que se aplicam num sítio que não se aplicam noutro. Quer dizer, uma solução que se aplique no centro de Lisboa ou no centro do Porto, provavelmente pode não se aplicar imediatamente no centro de Viana do Castelo. A gente vê que, por exemplo, algumas das zonas pedonalizadas de Viana do Castelo estão estabilizadas e funcionam muito bem, mas isso não é tão fácil do que nós irmos para outras zonas onde se complexificam as próprias camadas, os próprios. Portanto, eu acho que obriga, por um lado, a nós olharmos para este novo paradigma de uma forma muito mais flexível. E, curiosamente, eu acho que o grande desafio está exatamente em quem planeia. Porque nós temos uma tradição muito em Portugal de que nós procuramos que quando façamos uma intervenção mais profunda, que ela esteja sempre planeada de início até ao fim e que consigamos controlar, de certa maneira, todo o processo. E aquilo que nós vemos é que as novas tendências são diferentes. As novas tendências que surgem são mais flexíveis e em alguns aspectos até menos estruturadas. Sim, uma coisa, por exemplo... Não sei, podemos designar isso quase tipo, não sei, um urbanismo ou um planeamento experimental. Nós há um bocadinho antes da sessão arrancar, estávamos a falar num caso que eu tinha visto, que é toda a gente conhece, de Times Square, e da intervenção que foi feita em 2001. Porque o diagnóstico era que era o sítio mais central da cidade mais conhecida do mundo, e 90% daquele espaço era ocupado pelo automóvel. Mas 90% dos utilizadores eram peões. E, portanto, o diagnóstico era este, e a solução não foi logo de quebrar este cenário. Foram soluções, usando soluções pontuais e temporárias e amovíveis. Em determinados dias pintavam, delimitavam zonas onde podiam instalar esplanadas, plantas, pintaram faixas para as bicicletas e depois, passado 48 horas, removiam aquilo e voltava a estar o carro. E isto deu a oportunidade às pessoas de perceberem as duas realidades e acabaram por preferir esta nova realidade. E então, este experimentalismo deu depois origem ao que estavas a dizer, um planeamento já mais tradicional. Ok, vamos fazer desenho urbano e vamos então redesenhar Times Square para ser 90% dedicado ao peão e só 10% ao automóvel. Ou seja,
não foi logo uma decisão rígida e inflexível, em que, ok, vamos acabar com o carro, vamos desenhar aqui umas praças e vai ser aqui só esplanadas e está feito. Não, no fundo, fizeram aqui algum experimentalismo, deram a conhecer às pessoas que outras potencialidades é que aquele espaço podia ter. As pessoas usaram ou não usaram? Usaram. E a partir daí, então, foram para uma solução mais definitiva. Eu acho que isto é um princípio excelente no planeamento, mas que se calhar nós, como estavas a dizer, nós não usamos tanto, não é? Mas para alguns pode possível, ser um terror. Claro. Porque assim, é assustador, porque nós temos um paradigma também, no nível de planeamento diferente. Sim, e eu acho que tens razão, por exemplo, está muito da moda as questões do urbanismo tático, depois há noutros casos com as manifestações do urbanismo de guerrilha, os pop-ups, ou seja, e eu creio que isso tudo vem, efetivamente, de um conjunto de autores, nomeadamente desde evidentemente, do movimento mais existencialista, que contestou o movimento moderno, que veio a pôr a cidade e com a necessidade da participação pública da cidade. E depois a introdução e a observação para novas culturas, para os grafites, para os pop-ups, para as pequenas intervenções. Nós vemos depois alguns casos que até são exemplificativos e depois seguidos. O caso no Brasil, na América do Sul, Jaime Lerner, não é, de Curitiba, que depois tinha aquele conceito da acupuntura urbana, que metia as populações a fazer pequenas intervenções e que isso surgia, de certa maneira, como integrador e criação de espaços de identidade. Enfim, já há alguns textos sobre isso, o termo, não é, do DIY, o do it yourself, o urbanismo DIY, do do it yourself, que enquadra um pouco isso, não é? Que é de baixo custo, de rápida integração, temporário, e que se faz e que se pode avançar, tem gerado até uma grande discussão e está um pouco em causa, porque assim, se um município que quer alterar uma via que seja na cidade e que quer retirar o automóvel, não basta apenas ter uma decisão e meter lá uma placa, ele tem que saber o que é que vai ocupar aquele espaço. Sim, ao juntarmos tudo, tu, por exemplo, conheces bem a questão dos fundos comunitários e de certa maneira, todo o desenho daquilo que são as estratégias e depois a sua execução, estão previstos milhares de quilómetros. Se nós considerarmos todas as intervenções e todos os fundos estruturais de 2030, estão previstos milhares de quilómetros retirados ao automóvel. Sim, é verdade. Mas eventualmente não estão previstos todos os quilómetros que vão ser ocupados, dizer que aquilo passam a ser apenas passeios, não é? Ou passam a ser um espaço livre, é um pouco redutor. E também é impossível nós fazermos agora chamar os melhores arquitetos e os melhores planeadores e toda a gente dizer assim, não, nós temos agora neste território, nós vamos ter uma solução mágica para pegar nesse espaço público. Todos os centros urbanos estão proibidos. Em Portugal, cidades com aquelas coisas que eu sou arquiteto, às vezes permite-me dizer isto, a vereadora vai permitir, é engenheiro. Às vezes que os engenheiros têm tendência a encontrar um rácio. Todas as cidades com mais de 50 mil habitantes, os centros urbanos num raio de um quilómetro, os automóveis não circulam. Isso é uma estratégia como outra qualquer. Sabemos que a aplicação desse fator teria resultados catastróficos em termos políticos para os integradores da população. Portanto, tem que haver, efetivamente, todo um processo de interação com a população, e não só com a população, com todos os agentes envolvidos. E toda a pressão que isso age. E há exemplos, evidentemente. Agora, não é sempre quando se faz uma coisa dessas dizer assim, olha, vamos a Pontevedra e vamos ver o que fez Pontevedra e vamos aplicar o que fez a Pontevedra. Provavelmente, há casos em que a solução de Pontevedra resulta, e mesmo Pontevedra tem dinâmicas diferentes, e há outros em que isso não se completa. Eu, por exemplo, não estou a imaginar que o caso de Pontevedra se aplicasse diretamente em Viana do Castelo de uma forma apenas mimética. Portanto, há que ter esse cuidado. Portanto, nós também temos que ter consciência de que o que é que nos espera dentro dessas dinâmicas de espaço público, o que é que nos espera. É um desafio muito difícil para o país, porque nós também não podemos depois provocar rupturas na economia. Sendo que sem perder o foco de que realmente temos que entrar naquilo que são as metas desejáveis e que estão aí contratualizadas e de certa maneira definidas, quer pelo país, quer pelas regiões. Ainda continuando nesta temática, eu acho que acho que será mais ou menos consensual que a pandemia, no fundo, impediu-nos de estar dentro dos lugares e obrigou-nos a vir para a rua. E os restaurantes
todos os que não tinham esplanada precisaram e quiseram ter uma esplanada, os cafés igualmente, ou seja, a rua voltou a ser, fomos obrigados, é verdade, mas voltou a ser o espaço que tem que ser, que é o espaço de convívio, onde nos cruzamos, onde nos conhecemos, onde falamos, ou seja, é para aquilo que a rua existe, é o espaço de contacto interpessoal. E eu acho que a pandemia teve esse impacto nas cidades, porque nós nunca vimos tantas esplanadas como vimos nestes últimos 2 anos. Mas a minha dúvida é, será que isto veio para ficar? Ou agora, à medida que a pandemia felizmente se vai esvanecendo, nós vamos voltar para dentro de portas e vamos voltar a ter uma regressão na ocupação deste espaço? Não sei se o Avelino nos está a ouvir. Eu creio que ficou congelada a imagem. Confirma, vereadora? Não está a dar, não é? Sim, acho que está bloqueada, também para mim. É. Vamos só aguardar. Vai ter que tornar a entrar. Eu acho que ele já saiu e vai tornar a entrar. Vai. Vamos só aguardar uns segundos. Mas essa questão das esplanadas acaba por ser importante, porque aqui em Viana também temos essa situação e realmente... Exatamente, isso aconteceu. Imagino que os pedidos tenham sido muitos, de cafés, sim, restaurantes, quererem ter a sua esplanada, porque senão o negócio não era impossível fazê-lo, não é? Estavam proibidos de ter pessoas, e portanto eu acho que isto... Sim, nós lançamos um regulamento e foi equacionado um modelo tipo para também não haver aí uma proliferação de todo o tipo de estruturas, e por isso neste momento também já temos as coisas um bocadinho alinhadas. Sim. Já cá está de volta. Creio que sim. Já está de volta. Eu peço desculpa, mas... Avelino, estamos a ouvir-te. Há bocado estávamos a ouvir perfeitamente. Eu peço desculpa, mas deve ter acontecido aqui qualquer coisa, algum pirata russo, porque agora... a internet aqui na zona desapareceu e, portanto, daí peço desculpa a todos. Mas agora já estamos a ouvir outra vez, bem. Peço imensa desculpa, mas foi realmente não sei se chegaste a ouvir a questão. Completa. Não faz mal. Confesso que a última parte não ouvi, Daniel, peço desculpa. Não faz mal, a questão não era longa. Eu estava a dizer... Qual era a tua opinião? Eu estava a dizer que com a pandemia nós voltamos a ocupar a rua porque fomos obrigados a sair e impedidos de estar dentro de portas, não é? E, portanto, os cafés e os restaurantes todos quiseram e tiveram que vir para a rua para manterem o negócio. E a pergunta é se achas que com o fim previsto e desejado da pandemia, se este movimento vai regredir, ou seja, se vamos voltar para dentro de portas e abandonar uma vez mais o espaço exterior, ou se esta tendência terá vindo para ficar. Eu, ainda a propósito de outras experiências que vou vendo, e eu gosto de ver às vezes algumas destas coisas, também vi uma antes da pandemia em São Francisco, foi bastante engraçada. Um grupo também de pessoas, arquitetos e malta ligada assim ao planeamento, fizeram uma experiência em algumas ruas que foi... Pagaram os locais de estacionamento dos viadutos, portanto aqueles locais parquinhos, pagavam durante um dia e montavam num lugar de um automóvel um pequeno parque para as crianças brincarem com os puffs, com os sofás, ou seja, estavam a pagar durante um dia o estacionamento, montavam estas estruturas e a ver se as pessoas utilizavam, e de facto a utilização era constante. E, portanto, esta necessidade, este regredir ou não, qual é a tua opinião sobre isso? Se já pensaste sobre essa matéria, claro. Sim, confesso que tenho tentado ler sobre isso, mesmo entre nós colegas existe, como imaginas, eu falava um pouco, não é? Desse tipo de urbanismo tático, todas essas versões do do-it-yourself, o urbanismo das tendências que há dentro de ir a um bairro e fazer com pequenas transformações, causa alguma divergência entre os colegas. Mas eu pessoalmente tenho uma visão sobre o contexto da pandemia que nem sei se é demasiado ortodoxa. Eu sinceramente acho que as questões da pandemia não vão, tirando algumas exceções como aquela que estamos a realizar agora, destas conferências por Zoom,
das comunicações foi uma grande vantagem, não vão provocar mudanças de paradigma. O paradigma é sempre o modelo dos modelos, não é? E, portanto, que significa que a gente acaba por passar uma etapa e entrar, no fundo, dentro do outro desígnio. Não acho que isso vai acontecer tanto no espaço público, por via da pandemia, como a primeira reação que as pessoas disseram é que as nossas casas vão mudar. Nós agora vamos a passar a ser todos muito mais higiênicos, as nossas casas vêm alterarem-se, as salas vão, e todos com varandas e não sei o quê, e nós vemos que, efetivamente, houve mais procura, efetivamente, de habitação, mais preocupação com isso, mas não com os modelos propriamente de habitação. Não me parece que isso vá criar um desígnio nem no edificado, nem no não edificado. E, portanto, realmente criaram-se mais esplanadas por necessidade e, primeiramente, por questão funcional, porque, como não podiam ter, haviam rácios de controle de pessoas dentro do espaço, abriram-se esplanadas e puderam-se ocupar, e nesse aspecto permitiu-se descobrir novas utilizações, se calhar para ruas ou espaços que estavam subaproveitados. Nesse sentido, esporadicamente, em alguns casos, aqui e ali. Mas parece-me, sinceramente, que há novamente uma tendência de retomar aquilo que conjunto de hábitos normais. Atenção que o principal problema que existiu no contexto da pandemia foi exatamente o automóvel. O automóvel é sempre um espaço de segurança para todos. De conforto, de segurança. Nunca se vai resolver a questão do automóvel no centro da cidade pela compensação financeira. Não é? Porque as pessoas sentem as inúmeras vantagens dos automóveis acabam por se sobrepor a todas as outras relações. E, portanto, há que conter aqui um conjunto de medidas que sejam intermédias entre medidas mais fortes, mais duras, chamadas medidas draconianas, com outras medidas que provoquem mudanças de hábitos. E isso não é fácil. Veja, repara bem, Daniel, eu costumo dar às vezes um exemplo que é fácil. Todos nós sabemos que praticamente numa estrada da Europa, não é, a gente pode ultrapassar os 120 ou 130 em Itália. Mas todos os nossos automóveis, todos nós, todos que têm automóvel, todos os nossos automóveis ultrapassam largamente essa velocidade. Claro. Fará sentido. Ou seja, existe realmente uma discrepância entre a lógica e a função e depois o próprio papel desempenhado na nossa vida do objeto, que é mais do que um objeto, não é? Um artefacto, não é? Que acaba por ter um papel muito importante aqui a desempenhar. Agora, era aquilo que eu dizia, se me permites. Nós estamos sempre à espera de um efeito mágico. O caso de alguns exemplos que são muito bons, por exemplo, o efeito Bilbao, que se fala muito, não é? Com um museu, a cidade um pouco transformou-se. E estamos sempre na busca. Tenho uma pessoa que é amiga, com quem tem uma relação muito boa, que é o Paulo Castro Seixas, e ele fala das cidades ativadas, não é? De estar sempre a procurar esses coaches urbanísticos, essas soluções, quase como se nós tivéssemos um comando da mão, fast forwarding, não é? O feed da cidade, procurar ativar a cidade com soluções muito rápidas e que muitas vezes isso dificulta um processo mais compreensivo e mais integrador do próprio espaço público, que é muito mais difícil. É muito mais difícil, evidentemente, que é nós termos uma estratégia para a cidade e incorporarmos a participação pública. Enfim, tive aqui anteriormente, com certeza, a mirar a Paula Teles e o Pedro, e falaram de matérias sobre essa. Nós, por exemplo, estamos ainda numa fase de primeira geração de planos de mobilidade. E mesmo nessa fase de planos de mobilidade, nós temos muita dificuldade em incorporar a participação pública e as dinâmicas de participação pública dentro dos instrumentos de planeamento. E, portanto, se os próprios técnicos têm dificuldade em incorporar as estratégias de participação pública, quanto mais os decisores políticos. Evidentemente, porque as dinâmicas, em alguns aspectos, ainda não estão criadas e, eventualmente, a cultura cívica de participação no espaço público é menor. Se nós olharmos para a nossa vizinha Espanha, efetivamente, a cultura de vizinhança, e em algumas cidades, e alguns exemplos, é muitíssimo forte. O tecido associativo ligado ao espaço urbano, ligado ao território, é mais forte que em Portugal, na minha opinião. E, portanto, permite que haja um debate mais aceso, muitas vezes, tem as suas desvantagens, não é? Também, porque muitas das grandes questões das grandes obras também provocam
debates também muitas vezes contraditórios e difíceis de achar soluções consensuais, não é? Portanto, algumas coisas são difíceis de se atingir. O Sennett fala sempre de que chegar à participação do consenso dentro da cidade ela é difícil de atingir. E nota-se que os nossos autarcas, que são quem está próximo das pessoas, têm muitas vezes dificuldade e usam inúmeras estratégias naquilo que é a definição de projetos mais estruturantes para a cidade. Eu hoje via, por exemplo, a questão de Coimbra, não sei se vais hoje estar nas notícias a questão de Coimbra, de que com a implementação do novo Metrobus acaba por ter esta estação central que deixa de estar em funcionamento. E esse debate estava a acontecer através também da cidadania lá, o que era até interessante, mas notava-se que o autarca tinha essa dificuldade muitas vezes em explicar, bom, na verdade isto vai ser um avanço, vai ser uma mudança. Isso é significativo. Sim. Já entraste na questão que ia lançar, que era e já tinhas também aflorado na primeira resposta, que é esta questão da participação. E nós também discutimos isto nos outros fóruns, falamos também na questão da participação e do envolvimento dos cidadãos, no fundo, naquilo que é fazer a cidade, como é que os cidadãos podem ou não ser envolvidos. Ou seja, o déficit de participação democrática no processo de planeamento, eu não sei como é que se consegue melhorar este déficit, não é? Eu sei que, por exemplo, os autarcas têm um momento da campanha em que andam muito na rua e, de facto, é um momento onde podem perceber um pouco as necessidades dos municípios, mas depois das eleições a participação é mais difícil e por vezes mesmo com vontade dos autarcas quererem envolver a população, mas por um lado é difícil envolvê-las. O que é que está a falhar? São os métodos de envolvimento da população? Seremos nós que somos pouco interessados em discutir a cidade? Não sei muito bem, como já trabalho em planeamento há muitos anos, já tenho muitas experiências, umas boas, outras más, mas há não uma sei coisa que responder. também, eventualmente há uma coisa que nos podemos esquecer. Sim, defender os autarcas, o papel dos autarcas. Também há outras coisas em que os autarcas têm mais dificuldade e também têm mais responsabilidade. Como se sabe, na legislação portuguesa há 4 âmbitos, não é? Ao nível do planeamento dos instrumentos legislativos de gestão territorial. 4 âmbitos: nacional, regional, e atenção que estes são estratégicos, e depois há 2 âmbitos que são operativos, que é o intermunicipal e o municipal. E no municipal todos nós conhecemos quais é que são os instrumentos operativos. É o PDM, é os PUs, é os PPs, enfim, podemos considerar coisas ARUs e não sei o quê. Ao nível intermunicipal, Daniel, ajuda-me lá. Qual é o instrumento de planeamento? Qual é o plano intermunicipal que nós temos? Está previsto na lei, diz-me no país inteiro. Conheço um aqui de Braga e Guimarães para a valorização dos sacromontes, mas é o único. Pronto. Há mais, há uma coisinha também em Lisboa, também lá na ligação, e acho que há uma coisa também para o Douro. Estou-me assim a lembrar de alguns. Mas nenhuma comunidade intermunicipal, nenhuma área metropolitana tem um plano intermunicipal de ordenamento de território. Nenhuma. A lei já está aí desde 2014. Nenhuma. 22. Ou seja, nós hoje vivemos numa lógica, mesmo ao nível do espaço público, de dependência de redes. Eu, por exemplo, aos meus alunos falo sempre muito isso. Quando estamos a discutir a cidade, estamos em muitas dimensões a discutir redes para explicar, não é? Que temos redes de águas pluviais, redes de saneamento, redes de abastecimento de água, redes de telecomunicações com Wi-Fi, como se falou há um bocadinho, redes de mobilidade, redes culturais, enfim, redes de infraestruturas. E sabemos que hoje em dia estamos num mundo complexo, mais abstrato, com pensamento mais abstrato e mais complexo, com necessidades de flexibilidade. Estamos a falar dessa flexibilidade ao nível da microescala. E depois ao nível da macroescala, naquilo que são canais verdes dos grandes rios, naquilo que são grandes redes de infraestruturas, grandes zonas de ligação, zonas da orla costeira, grandes empreendimentos, grandes infraestruturas. Nós vemos que há uma grande dificuldade em sequer nós conseguimos articular 2 municípios, quanto mais 3. Isso leva-nos, evidentemente, sempre à mesma discussão. É que será que está tudo dependente da regionalização? Ou será que também não há aqui uma forma de olhar para todos estes processos, e nomeadamente ao nível dos processos de planeamento? Uma das grandes falhas e uma das grandes dificuldades está, evidentemente, na capacidade de nós, na escala supramunicipal, não é? Que isto depois tem textos teóricos,
quando se fala da tecno-urbe e da edge city, ou seja, da cidade da periferia, que muitas vezes quando nós estamos no estrangeiro, eu se estiver no estrangeiro eu vivo em Matosinhos, mas eu no estrangeiro digo que sou do Porto. Isso é um conceito, não é? Que já está relatado desde há mais de 50 anos, que efetivamente esta ideia de conceber a cidade como uma região metropolitana, que depois até deu origem nos fundos comunitários à organização por NUTS, e que depois transformou isso na mudança dos distritos para as comunidades intermunicipais. Mas a verdade é que nós não estamos a adaptar o planeamento a essa escala. E evidentemente que essa dinâmica está-se a sentir no contexto da cidade e no contexto das nossas cidades. Há um autor muito interessante de Liverpool que fala, que refere a necessidade de reforço das cidades secundárias, das cidades de segundo nível. Ele exemplifica que a força da Alemanha está muito em não ter, se calhar, tanto concentração em grandes metrópoles, mas em ter cidades de segundo nível muito fortes e uma rede de cidades muito forte. E nós aqui, por exemplo, no Norte, já que estamos em Viana do Castelo, a relação Viana, Braga, Guimarães, Barcelos, Famalicão, em termos estratégicos tem que ser repensada em termos de um conjunto muito largo de contextos, não é? Desde ligação e de redes, etc. E não em termos de capacidade apenas de criarem os seus centros e se transformarem elas próprias em metrópoles. E, portanto, eu creio que isso tem um reflexo, pois, muito importante na questão do espaço público e na questão do automóvel, porque como é que nós mudamos, como é que nós, se pensamos, enfim, Viana do Castelo, como outra cidade, como Ponte de Lima, que tal é, nós vemos efetivamente que o problema do abandono do paradigma do automóvel, do alterar o paradigma do automóvel, não está apenas no seu centro urbano, está no seu centro e na sua respectiva periferia. E nessa respectiva periferia, não é? Os canais de mobilidade e de desenho do espaço público estão dependentes, efetivamente, das vias de circulação rodoviárias. Portanto, não é propriamente muito simples transformar o território, não é uma varinha mágica para transformar o território, e há muita população que vive nesse território que está fora do centro imediato. Mas, por exemplo, é muito difícil nós percebermos estratégias de reforço da centralidade urbana, por exemplo, no centro de freguesia, em que se cria uma boa interface de transportes com boa ligação, uma pequena intervenção do espaço público, muitas vezes tem um efeito, obras de muito de pequeno impacto monetário, mas que têm um grande efeito no conjunto alargado de população, não é? Porque permitem ir até largar o automóvel dentro desse aspecto, e não é só, também, de certa maneira, reforçar as dinâmicas económicas do lugar e reforçar papéis identitários, etc. Portanto, eu acho que nós temos várias escalas que nos temos aqui que preocupar ao nível do futuro que se avizinha, e não nós estamos a olhar, a ir agora para Barcelona e dizer, bem, eu estou-me a imaginar, se fosse decisor político, eu agora vou a Barcelona e vou aí ver como é que eles vão fazer aquela estratégia dos superportirões, para ver como é que eu aplico em Viana do Castelo. Provavelmente seria muito difícil, o desenho urbano de Barcelona é diferente, a densidade é completamente diferente, as características tipomorfológicas de Barcelona são diferentes, e não se aplicaria. E, portanto, efetivamente, nós temos que adaptar à nossa realidade, mas não só nessa lógica também de bottom-up, ou seja, de baixo para cima, mas também há algum trabalho a fazer vertical, não é? Top-down, nomeadamente ao nível intermédio, que eu acho relevante. Sim, abordaste a questão das periferias e ela tem vindo, também tem surgido nas outras discussões, porque eu acho que vai ser inevitável nos próximos anos nós olharmos para a questão das periferias das cidades, e falo mesmo da periferia de proximidade, não estou a pensar em todas as freguesias longe de Viana, por exemplo, estou a pensar naquilo que é a cidade mais contemporânea e que muitas vezes é destruturada. A Rua da Estrada, do Álvaro Domingos. Exatamente. Nós olhamos quer para norte, quer para sul, e vemos que há ali territórios, que estão de facto na periferia da cidade, mas que estão completamente estruturados, pouco qualificados. Também não se perspectiva que haja dinheiro para resolver estes problemas todos.
Portanto, há aqui um desafio grande que os municípios e Viana do Castelo, em concreto, têm em mãos, não é? Como é que vamos, no fundo, dinamizar estes lugares que se vão espalhando ao longo das várias ruas, das várias estradas, isto que, quer dizer, ou que não são servidos por equipamentos ou por serviços de mobilidade, quer dizer, como é que temos que ser mais criteriosos, temos que criar novas pequenas centralidades, como estavas a dizer há pouco, passará por onde a solução para isto? Que é algo que me preocupa e eu tenho visto isto com alguma preocupação. Em alguns casos até devemos começar a falar em demolições pontuais, não estou a falar do Coutinho, atenção, não quero lançar aqui o tema para a mesa, mas estou a falar de demolições mais pontuais, quase da tal acupuntura urbanística para criar as melhores condições de vida, de vivência, não sei. Como é que nós resolvemos este grande problema que Viana e todos os outros, diria eu, municípios aqui, principalmente do norte do território, onde a difusão é imagem de marca, não é? Como é que nós vamos conseguir resolver isto? Não vamos conseguir ir a todo lado, isso já sabemos. Nós somos sempre muito melhores no diagnóstico, quer dizer, depois nas soluções é muito mais complicado. Mas vamos lá ver, há uma coisa que nós aprendemos nos últimos anos e que percebemos. É que as soluções não vão aparecer no toque de mágica. E, portanto, nós temos alguma dificuldade na estruturação do planeamento. Nós temos dificuldade na estruturação do planeamento. Tu sabes, nós temos dificuldade na contratualização dos fundos comunitários. Nós temos dificuldade na execução dos próprios fundos comunitários, porque muitas das vezes as estratégias são demasiado fortes e nós muitas vezes não conseguimos acompanhar a velocidade que necessitamos para esses instrumentos. E, portanto, aquilo que acontece, também temos muitas vezes dificuldade em tomar as decisões mais difíceis. E as decisões mais difíceis não é demolir o prédio Coutinho, quer dizer, essa deve ter sido difícil e não é. Mas as decisões mais difíceis é tomar opções sobre determinados territórios que estão em zonas, por exemplo, do chamado subúrbio, não é? Da chamada urbanização mais dispersa, e há que tomar decisões em que aquele território não vai continuar a ser tão defendido em termos da sua concentração urbana, e outros em que tem que se promover a concentração urbana e a sua organização. E, portanto, irá aqui haver uma gestão de conta sobre isto relativamente ao território. Mas isto tem que ser feito em duas escalas. Aquilo que eu acho é que os planos diretores não conseguem responder a grande parte dos desafios do planeamento atual. Acho que precisamos de um instrumento de escala superior, instrumentos de escala inferior, que há poucos, nomeadamente todos os PDMs têm muitas OPGs, mas poucas são realizadas, e depois instrumentos laterais, que são tão importantes como o PDM. Há bocado falei nos planos de mobilidade, nós agora estamos a concluir uma coisa que se chama as estratégias de habitação, que todos os municípios foram compelidos a fazer, e, portanto, e sabemos que a sua interligação entre os documentos é muito difícil, até porque tem espaços temporais muito diferentes. E, portanto, nós temos que olhar, efetivamente, para a arquitetura dos desenhos que eles têm, e não estar sempre a voltar ao ponto zero e a começar a reinventar. Nós temos que fazer a maior reutilização. Temos que ser muito ambientalista. Sim. Temos que ter a capacidade de fazer o maior reaproveitamento e reutilização daquilo que são os instrumentos que já temos, as dinâmicas que já temos. Quando for preciso reconduzi-las, sim, ter essa coragem, mas ter que ter as opções. Quando nós olhamos para aquilo que são os nossos instrumentos fundamentais, quando nós lemos o PRINPOT, nós vemos que o PRINPOT é um instrumento bem desenhado, bem concebido, por técnicos muito competentes que pensaram o país. E também ao nível regional nós temos alguma documentação, mas depois temos falhas, não é? O caso da região norte, não é? O facto de não haver um plano ao nível da região norte há tantos anos, e os outros que existem também serem então um plano de ordenamento regional, e os outros serem relativamente frágeis e só justificarem quase administrativamente, é extremamente complexo, mas aí está. Mas preocupa menos os autarcas. E isso se calhar levanta outras questões. Agora, isso afeta diretamente a atenção. Pode parecer que nós estamos a falar das dinâmicas do espaço urbano e as dinâmicas do espaço público, mas obviamente que isso afeta diretamente
a concepção do espaço público urbano. Porque o que nós estamos a falar essencialmente é de cidades, e quando estamos a falar de cidades estamos a falar de redes, e nós estamos a mudar uma rede fundamental, não é? Que é a rede de circulação, a nossa rede viária, a nossa rede de mobilidade, e depois conexa com essa uma série de redes de vivência que são absolutamente fundamentais. E essas é que vão determinar a questão do espaço público. Sim. Já me estão aqui a enviar alguns comentários e algumas questões. Eu estou aqui a tentar ver aqueles que mais são pertinentes com aquilo que nós estamos a falar, e tem aqui um comentário de José Maria Costa, o ex-presidente de Câmara, que também nos está a ver. Muito bem, Sr. Presidente. Ele faz aqui um comentário que eu acho que é pertinente naquilo que estávamos precisamente a abordar agora, que é a mobilidade urbana tem de ter em atenção a interação centro-periferia e pensar também em novos modelos de mobilidade sustentável. Ou seja, esta questão que estavas aqui a dizer, de olhar à escala mais macro, não só para a cidade, não é? Imagino que seja isso. E ainda introduz uma nova questão, que é já olhar para o Portugal 2030, dizer que o novo quadro comunitário deveria finalmente apostar nas ITIs, que são os investimentos territoriais integrados, permitindo articular várias políticas públicas e não como aconteceu no PEDU, em que se financiavam apenas alguns projetos. Precisamos de uma abordagem integrada dos problemas e das propostas de soluções. É um comentário adicional também que Posso fazer aí um comentário? Claro que sim. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar o engenheiro José Maria Costa, porque ele sempre disse isso, e diga-se passagem, que foi um dos poucos que na altura que se estava a implementar a questão dos PEDUs, estrategicamente, ele assinalou o que não iria correr tão bem a esse nível. E, portanto, sempre teve uma posição muito forte, uma das vozes, não só de Viana, uma voz de Viana, mas uma voz para o Norte. Eu estava na área metropolitana nesse período, tive a oportunidade de conviver algumas vezes com ele e participar até em conselhos regionais, e foi muito importante o papel que ele, na altura, Presidente de Câmara de Viana do Castelo, desempenhou, nomeadamente, inclusive, depois na configuração dos próprios documentos. E sim, é uma pena que as ETIs, essas iniciativas territoriais integradas, não é? A territorialização das políticas é efetivamente uma diretriz dada pela própria Europa. E é bom que para aquele público que possa não entender isto diretamente, no fundo a Europa o que nos diz é: nós não vos vamos contratualizar um conjunto de fundos entre a União Europeia e o vosso Estado Central. Nós vamos querer que as dinâmicas que sejam territorializadas, ou seja, nós vamos fazer um contrato com base nas necessidades do território. Portanto, vocês têm que fazer um diagnóstico, vocês têm que fazer uma estratégia para cada um dos territórios, de ideias nudes, e só depois aí é que nós os contratualizamos. E a lógica das ITIs está ligada ao próprio princípio da evolução das medidas dos fundos de coesão, que se calhar há 15 anos tinha mais um perfil económico e agora tem um perfil mais territorializado. E, portanto, o engenheiro tem completa razão, e eu acho que isso tem, evidentemente, um impacto muito significativo naquilo que foi o desenho do espaço público. Nós sabemos, portanto, muitas queixas de ciclovias que se construíram. Sim. Eu também tive esse aspecto, algumas que desenhei e que se colocavam. Na verdade, dizer assim, no fundo as pessoas andaram a pintar estradas e andaram a pintar passeios. Não é? No fundo, tecnicamente, nós andamos ali a fazer, em alguns aspectos, andamos a fazer urbanismo tático. Do it yourself, não é? Sim. Porque nós andamos a desenhar uma coisa em cima de uma infraestrutura que não estava preparada para ela. Mas como o objetivo era, se calhar, disseminá-lo de uma tal forma, incluí-lo em todos os PEDUs, depois as dinâmicas políticas, além das dinâmicas urbanas, as dinâmicas políticas provocam isso. O que é que acontece? Desculpa interromper, mas a propósito disso, e voltando atrás na nossa conversa, o caso dessa componente da mobilidade urbana sustentável que integrava os PEDUs, por exemplo, e das ciclovias em concreto, eu acho que, e eu participei em muitos e pelo país, mais uma vez estamos ao contrário daquilo que tu estavas a defender há pouco, de partir de baixo para cima. E aqui neste caso partir de cima para baixo, ou seja, sim, somos nós, o poder público, a administração pública, a dizer, vamos construir ciclovias sem termos a certeza que os cidadãos precisam de ciclovias, é evidente. E não é aqui isso, nesta fronteira entre... Só pagavas a ciclovia, alteravas o passeio, não pagavas. Sim, exatamente. Já para não entrar nesses essa parte do estacionamento e tudo aquilo que alteravas, não é? Que depois as câmaras é que nunca entraram, enfim.
seja, mas estamos nós, poder público, a induzir um novo tipo de mobilidade que parece que vem pouco de, ou seja, é pouco a pedido. Há aqui esta dificuldade, ou seja, até que ponto é que nós devemos ter a sensibilidade para aquilo que as pessoas querem ou vamos impor um bocadinho estes novos modelos. Eu acho que às vezes também temos que impor algumas coisas, não é? Quem decide também tem que impor algumas. Mas o que é que os PDUs tinham a ver com os PDMs, por acaso? Pois, muito pouco. Começa logo aí. Não é? O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano acabava por se interligar com muita dificuldade com os planos diretores municipais. Agora, atenção, há casos, e houve autarcas que conseguiram fazer transformações em determinados espaços, foram autênticos heróis, na forma como depois. E porquê é que eu digo que são heróis? Porque correm riscos imensos, correm riscos nas auditorias, na forma como depois são analisados e como são avaliados sobre essa matéria, em que muitas vezes querem transportar aquilo, a adaptação de um projeto para aquilo que é uma realidade, a operacionalização dos próprios mecanismos de planeamento é o mais difícil. E, portanto, e isso nós, na verdade, temos exemplos magníficos na operacionalização, mas também temos muitas dificuldades e muitos obstáculos com, evidentemente, uma forma muito rígida, uma máquina muito rígida da administrativa que, de certa maneira, dificulta. E, portanto, nós acabamos sempre por sair, aqui a população acaba sempre por sair prejudicada, porque os níveis de participação, por exemplo, os níveis de participação pública nos principais instrumentos financeiros do 2020 foram muito diminutos. Muito diminutos. E acabamos de falar por causa do engenheiro ter feito esse comentário, porque ele trouxe isso para a esfera pública. Ao bocado falava do Habermas. E o Habermas dizia que a esfera pública acaba por ser o mediador entre o poder político e as pessoas. E, portanto, ou seja, no espaço público físico, mas também na esfera pública de debate. E não nos devemos esquecer isso. O debate sobre o território, sobre o espaço público, é o mediador entre o poder político e as pessoas. Então, quanto mais forte for essa esfera pública, quanto mais reforçada tiver essa componente, evidentemente que melhor. E, portanto, leva a que a cidade seja mais participada, uma valorização da defesa dos seus valores identitários, em que cada intervenção é mais escrutinada. E, portanto, hoje em dia nós estamos realmente com outros desígnios e com outros desafios em que não nos basta apenas nós estarmos a encontrar o espaço público como desenho urbano. Isso também às vezes para os arquitetos é difícil de conceber. Eu que sou professor e todos os dias lido com os jovens e futuros arquitetos, dizer que realmente nós temos essa grande qualidade de ter na mão a capacidade do desenho, e por isso ser o produtor de espaço, o desenho ser iniciativa do produtor de espaço, mas há uma série de outros intervenientes muito ativos que intervêm nisso e que o desenho não resolve tudo, tal como os parâmetros ou parametrização de determinados fatores também não resolve tudo. Sim. O Jorge Teixeira faz aqui também um comentário sobre esta questão da relação centro-periferia. Ele diz que em Viana, criamos uma periferia indistinta e quase monofuncional, e quando ele diz monofuncional é centrada na habitação, ao mesmo tempo que desertificamos os centros urbanos. Ou seja, critica também o excesso de desunificação da cidade, diz que precisamos dar um salto de escala para aquilo que podemos considerar o perímetro urbano da cidade do século XXI, diversificar os usos e funções da periferia e levar gente para voltar a viver no centro histórico. Diz ainda que hoje temos dificuldade em distinguir a cidade medieval da cidade do século XIX. O mesmo não acontece com a cidade que chamamos de cidade consolidada e a cidade da periferia do final do século XX. E conclui dizendo que é necessário cozer estes dois territórios, e eu creio que ele também se está a focar aqui na questão de Viana do Castelo. Claro, primeiro porque o Jorge é arquiteto, pensa muito bem o planeamento e é de Viana, não é? Profundamente ligado ao território. Eu sei que ele tem uma grande paixão pelo próprio território, mas eu acho que ele tem muita razão, Daniel, nessa questão, nomeadamente nessa ligação entre o centro e a periferia. Se Viana, como outros territórios, mas se Viana conseguir resolver esse grande desafio que Jorge Teixeira referiu, provavelmente consegue alavancar ao nível de potencial que a gente vislumbra em Viana do Castelo. E esse é que é, efetivamente, o grande desafio, essa conectividade, não é? E dar, de certa maneira, coerência a todo este espaço territorial.
com um centro muito convidativo e muito atrativo, com grandes potencialidades, mas que, por essa via de ser atrativo, turístico, potencial, não expulse os seus próprios habitantes, mas que consiga ser aglutinador. E, portanto, aí eu reconheço nas palavras de Jorge, sei qual é o pensamento dele também sobre esta matéria. Eu tinha ainda deixado uma questão anterior que eu esqueci-me na altura de lançar, quando estávamos a falar mais das questões do espaço público, mais puro e duro, de desenho. Diz, será que para além de transformar o espaço público não teremos também que reinventar o próprio automóvel e sobretudo a maneira como o utilizamos e ele interage com a cidade? Carros mais pequenos, menos poluentes, mais partilhados, menos velocidade e mais coexistência? É esta a questão que ele deixa também. Quem, o Jorge? O Jorge, sim, sim. Sim, eu acho que sim, mas eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é atualizar o transporte público. Não podemos ter os autocarros antigos e, portanto, acho que aí é que... Sempre, claro. Ou seja, a malta está sempre à espera de encontrar a resposta na transformação do próprio automóvel, e isso eu compreendo, mas eu acho que a aposta no transporte público... Atenção, o transporte público... isto para trazer a questão aqui também um pouco para a nossa temática, que é, nós quando pensamos no transporte público, normalmente estamos a pensar no modo rodoviário, que é o autocarro, nós estamos a pensar muito apenas no veículo. Para quem usa o transporte público, quando nós vemos os documentos de quem usa o transporte público, a importância que tem os espaços que estão ligados à rede de transporte público são fundamentais. As nossas paragens, a qualificação, a qualidade das nossas paragens é muito má. Às vezes é apenas um postaleiro. Nós não temos serviços nenhum ligados a isso. A nossa rede de informação, a chamada informação estática, informação material, etc. E isso consegue ser completamente transformador de um espaço público. Se nós pensarmos que crias um mini interface, Daniel, se houver uma decisão de criar um mini interface de qualidade em cada centro de freguesia, e esse mini interface tem um conjunto de indicadores, de informação pública, de uma zona coberta, uma zona que seja muito agradável para as pessoas estarem e poderem esperar, e tenha Wi-Fi para os miúdos, e que possa ter o carregador do telemóvel, e possa ter o carregador da bicicleta elétrica. Ou seja, há um conjunto de coisas tão simples e provavelmente tão baratas de fazer, em que nós tardamos um pouco em ter essa iniciativa. E depois vemos coisas pequenas, quando vamos a alguns países do centro norte da Europa, quando nós vemos, está realmente, o transporte público neste sítio é muito melhor. E às vezes enganam-se. Às vezes não é, os autocarros são quase tão bons como nós que temos aqui em Portugal. Simplesmente a infraestrutura e tudo o que está em redor é realmente melhor e está muito mais qualificado. E nós ficamos com uma impressão, porque estamos no chamado ecossistema de espaço público de uma forma muito mais confortável. Eu acho isso muito interessante. E aí sim, nós não precisamos de grandes interfaces nas cidades, nós precisamos de micro-intervenções. E essas são absolutamente decisivas. Eu vou entrar aqui num campo em que não domino, e sei que tu dominas muito, mas vou arriscar aqui uma pergunta que é, e pegando a questão da mobilidade e do transporte público, e olhando para o território do Concelho de Viana do Castelo, onde temos, por exemplo, polos de emprego que são bastante excêntricos ao centro da cidade, estou-me a lembrar da zona industrial de Lanheses, por exemplo, já no confronto com Ponte Lima, onde continuam a aparecer empresas, há cada vez mais emprego, a habitação não está lá, ou está pouco lá, está dispersa pelo concelho, num modelo de ocupação muito difusa. Como é que o transporte público responde a isto, sabendo, à partida, que não é rentável a exploração de carreiras que têm que ir a vários sítios, não é? Também, eu não estou a dizer que tem que ser rentável, atenção, não é a minha opinião, que desejadamente sim, mas como é que uma política pública de transporte público pode ser eficaz num território também com estas características, não é? Há operadores depois interessados, que têm que ser subsidiados, como é que funcionam? Vamos lá ver. Em nenhum sítio, a questão da rede de transporte público, peço só aqui desculpa, que estava muito a lá. Força. Em nenhum sítio a rede de transporte público pode ser pensada dentro da perspectiva de que é autossustentável. Ela é geradora de externalidades positivas. E nós, pode ser que um dia o paradigma se altere, mas neste momento, quando tu tens um share, ou seja, uma repartição modal, em que há muito menos pessoas a utilizar o transporte público, muito mais pessoas a utilizar o automóvel, portanto, é impossível que o transporte seja sustentável. Tem que haver aqui uma medida
efetivamente financiamento público para o transporte público. Agora, eu acho que também aí sim a pandemia veio trazer uma consciência para algum do poder político de que não havia outra alternativa do que não garantir, através de incentivos, o transporte público a funcionar. E, portanto, para mantê-lo numa situação de crise muito, muito grave. Agora, não há outra hipótese. A questão é, muito bem, tu podes estar a meter algum dinheiro para manter um sistema de transportes público mau, ou podes ter algum dinheiro mais um bocadinho para um sistema de transporte público bastante melhorado. E eu acho que essa é a proporção. Porque eu vejo que o mais fácil, muitas vezes, de fazer investimento, eu percebo que muitas vezes é mais fácil fazer investimento numa obra física, e fazer uma obra de 2 milhões é um ativo, etc. Mas 2 milhões dão em transporte público para revolucionar uma rede de uma cidade por ano. Percebes? E, portanto, há opções que têm que se tomar. E essas opções têm grande impacto depois na nossa vida cotidiana e no nosso espaço. Sabendo ainda por cima outra coisa, que se tem que haver uma consciência, alguma resiliência, que é, as coisas não acontecem de noite para o dia, a curva é lenta, não é? E, portanto, vai haver um momento em que vai haver resistência, que as pessoas têm que incorporar que a oferta está dada acima daquilo que é os níveis da procura. Na questão das redes é muito... É muito essencial pensar assim, Daniel, deixa-me dar um exemplo. Albufeira, o que me vais dizer da Albufeira? A Albufeira duplica, triplica, quintuplica a sua população em agosto. Nós não podemos ter a rede de saneamento e a rede de abastecimento de água da Albufeira dimensionada para aquilo que é só a sua população residente nos 11 meses. 9 meses, ou 10. Infelizmente, ou seja, muitas vezes nós temos que fazer uma potenciação da capacidade da rede para aquilo que é a sua máxima utilização, uma coisa que os técnicos sabem, muitas vezes. Ora, mais aqui uma questão do Osvaldo de Máximi, diz, boa tarde, talvez alguém já o tenha dito, mas o centro da cidade devia estar livre de carros. Isso é um mau uso do espaço no centro de Viana, que devia ser o coração a bater forte para todos os habitantes e as pessoas que vêm das aldeias vizinhas. Todas as grandes cidades europeias têm um centro fechado que só pode ser usado para pedestres. Acho que não está difícil, mas precisa só de coragem para fazer isso. Ele depois acrescenta mais em baixo e dá o exemplo da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, que é a avenida que estrutura e que corta o centro do meio, não é? E diz que a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra devia estar encerrada permanentemente, com a máxima urgência, e mantê-la fechada para sempre, como todo o resto do centro histórico, dia e noite. Ele diz que nas grandes cidades existem leitores de placas de carros para verificar quem entra e quem tem direito a entrar, ou seja, fechado, mas garantindo o acesso de quem tem, dos comerciantes, dos moradores, eventualmente. Acho que é isto a proposta que ele está a fazer. Pronto, e voltamos ao início da conversa, não é? Que é até que ponto é que... Medidas draconianas. Exato, tirar completamente o automóvel será ou não uma solução para uma cidade como Viana, por exemplo? Enfim, é esta a questão que ele lança, imagino eu. Bom, vamos ver, a questão do automóvel, não, sim, obviamente que se conseguisse implementar um alargamento significativo do espaço livre de transporte individual, seria melhor. Mas, na verdade, aquilo que nós vemos nos exemplos principais, até das boas práticas, não é? É que não há uma proibição completa. O automóvel pode ser uma necessidade que existe e que ainda pode servir. Agora, nós temos que ter uma noção da proporção daquilo que são as medidas perante aquilo que é o resultado expectável. E, portanto, provavelmente essa decisão tem que ser acompanhado de um modelo de gestão bastante consolidado. O que vai acontecer é que as pessoas vão continuar a utilizar o automóvel e vão aparcar nas zonas fronteiras, na diáspora do limite onde podem utilizá-lo. Provavelmente esse não é o efeito que se pretende. O que se pretende é que haja uma mudança de paradigma, é de que o automóvel deixe de estar no centro da evolução do espaço urbano. E, portanto, e não apenas num contexto muito imagético, não é? Quer dizer, nós temos um cenário de Viana livre de automóveis no seu centro e dizemos,
temos o nosso problema resolvido. E, na verdade, dizia o Jorge Teixeira, temos a periferia toda, que é o sangue da vida cotidiana, ainda a continuar a manter o mesmo modelo. Uhum. Pronto, à medida que a conversa vai fluindo, também os nossos espectadores vão colocando alguns comentários, e isto às vezes andamos aqui um pouco de trás para a frente, mas ainda voltando ao engenheiro José Maria Costa, e retomando o tema do transporte, ele diz que o transporte público vai ser com certeza um grande desafio do presente e do futuro, e diz que cabe à comunidade intermunicipal do Alto Minho, que tem em fase de lançamento um novo concurso para uma nova concessão que contempla novas áreas e mais frequências, áreas habitacionais e áreas empresariais, ou seja, será a tal escala intermunicipal, a melhor escala para abordarmos a questão da mobilidade. Aproveito eu, esta já é a pergunta minha, já não é? Sim, claro, ao nível da mobilidade do transporte público. Do transporte público, sim. Sim, da mobilidade do transporte público, sim. A escala intermunicipal é uma escala mais adequada. Mas eu arriscaria, no caso de Viana do Castelo e da cima do Alto Minho, eu arriscaria a ir mais longe do que assim. Eu diria que era precisamente a minha pergunta, mas isto, ou seja, vamos de fronteira em fronteira, mas como é que nós temos aqui grandes fluxos de gente, por exemplo, com o Cávado? Eles são evidentes, não é? Isto está ou não articulado com o Val do Cávado? Devia estar, não é? Na minha opinião, não está. E até com a área metropolitana do Porto, porque Esposende e depois Póvoa e depois Vila do Conde, quer dizer, há aqui um corredor, um fluxo de gente diariamente cruza estas 3 NUTs, por exemplo, não é? Sim. Estamos só a planear à escala do Alto Minho, depois corremos o risco de deixar de fora aqui uma fatia grande de utilizadores ou potenciais utilizadores, não é? Sim, existe, e a conectividade entre essas cidades, que não seja na dependência do automóvel, é complexa e difícil. E, portanto, evidentemente que isso é um desígnio absolutamente fundamental, mas levamos para a questão da ferrovia ou para a questão das ligações em canais dedicados de transporte e, mais uma vez, para a utilização do espaço urbano e do espaço das dinâmicas urbanas. Eu acho que é fundamental que se pense isso. Na minha opinião, não está ainda suficientemente articulado. Sendo que, evidentemente, que o concurso da CIM do Alto Minho será um passo em frente que é importante ter, porque primeiro deixa de haver, de certa maneira, o atual sistema muito desatualizado de transportes públicos que existe. Apesar de Viana ter um operador, portanto, ter um sistema interno, urbano, que compensa algumas matérias, mas que não acompanha o seu território. Sim. Pronto, nós estamos a fugir um bocado do tema e a focar no transporte público. Culpado, não é? Não, o culpado fui eu disse que ia entrar num campo que não estava no O culpado fui eu, não foste tu, portanto peço desculpa por isso. Sim, não, mas pronto, eu acho que a conversa está a ser interessante e foi interessante, mas eu se calhar, e uma vez que ela vai continuar no dia 2 de março, portanto 2 a 8 já presencialmente, no Auditório Lima de Carvalho, vai ser o seminário, no fundo, que encerra estas jornadas, dedicado ao mesmo tema, e terá da parte da manhã intervenções, comunicações da Universidade do Minho, da Universidade do Porto e do Politécnico de Viana do Castelo, contando também com a presença do Presidente da Câmara, Luís Nobre, e depois à tarde voltamos à discussão com os 3 convidados destes 3 webinars, o Avelino, a Paula Teles e o Pedro Homem de Gouveia. Estaremos, mais uma vez, vão ter que me aturar mais um pouco, que acho que sou eu o moderador novamente. Não sei que perguntas vos vou colocar, tenho que pensar em novas perguntas e novos temas, mas teremos a oportunidade de discutir presencialmente e cara a cara, e até com algumas das pessoas que têm colocado questões aqui no Facebook do município, portanto também fica o desafio para virem ouvir-nos in loco e colocarem as questões diretamente, sem ser... Daniel, deixa-me acrescentar uma coisa que eventualmente nós não teremos aqui falado e que me parece importante, apesar de outros a falar, mas é o papel da pedagogia, da educação, e nomeadamente das escolas. Eu acho esse fundamental em vários aspectos, e que eu acho que deve haver uma consciencialização global. Primeiro, de algumas iniciativas,
nós temos que ter, claramente, temos que olhar para a escola como o centro das nossas oportunidades de desenho de um futuro melhor, mesmo nestas matérias. Repara, num dos trabalhos que eu estava a desenvolver, fizemos aquelas coisas que agora estão na moda, que é participar com as escolas em estratégias de gaming para fazer algumas ligações àquilo que nós estávamos a fazer em termos de trabalho de planeamento. E às vezes acaba-se por ser absolutamente surpreendido. Fazíamos um jogo com os miúdos dentro de uma grande sala de aula, são 60, 70 miúdos, em que nós tínhamos um quadrado vermelho e um quadrado verde, íamos fazer perguntas e os miúdos, conforme iam dizendo sim ou não, eles movimentavam-se. Acabava por ser um jogo espacial, também de dinâmica. Então nós perguntávamos quantos é que acham que as alterações climáticas são importantes no espaço público? E eles todos para o verde. Quantos é que acham importante ou preocupados com o futuro? Todos para o verde. Quantos é que vieram hoje a pé ou de bicicleta ou de não sei o quê? Tudo para o vermelho. E depois havia perguntas muito interessantes que era todos, quem sabe andar de bicicleta vai para o verde, quem não sabe vai para o vermelho. E ficas surpreendido quando miúdos já... de miúdos que não sabem. Não, miúdos já quase jovens adolescentes que não sabem utilizar a bicicleta. E então nós estamos, muitas vezes voltamos à questão daquilo que nós estamos a desenhar em termos do espaço público e sabemos que, por exemplo, uma coisa tão simples como a utilização da bicicleta ainda precisa de uma dinâmica para que depois possa se incorporar dentro do nosso território como um meio de utilização comum. Sim. E repara, se há muitos que dizem que não sabem andar de bicicleta, muitos deles sabem andar, mas não confortáveis o suficiente para andar no nosso espaço público em partilha com o automóvel. Claro. Isso é o primeiro lugar, porque outras das dinâmicas que estamos a criar é que é as zonas de conflito que nós estamos a gerar também no espaço público com a diversidade de modelos que estamos a colocar e com a variedade de modelos de modos de transporte. Portanto, isso é um dos aspectos de que se chama a atenção. Mas quando nós avançamos para outras perguntas, de miúdos de 12, 13 anos, se já andaste de autocarro sozinho, então ainda ficamos mais surpreendidos com as respostas. E, portanto, há aqui um papel educativo e de participação e de inclusão da própria cidade que é absolutamente fundamental. Eu sei que, por exemplo, a Paula Teles fala sempre disso, dos miúdos veem a cidade pelo vidro do automóvel, não é? E, portanto, acabam por não ter um reconhecimento do mapa. Ou seja, muitas vezes têm dificuldade em fazer o reconhecimento do território porque acabam por estar sempre ligados por canais e veem a cidade de outra perspectiva. E, portanto, nós temos que olhar para a dinâmica, na dinâmica de planeamento, nós temos que olhar também para a dinâmica tecnológica de construção na educação e nas questões de participação pública como direta de integradora daquilo que nós pretendemos, porque senão vamos ter muita dificuldade. E repara, quando tu tens um jovem que desde cedo começa a andar de autocarro sozinho, tu sabes que ele, quando for um jovem adulto, ele não vai olhar para o autocarro como uma mudança de hábito em que acaba por ser negativa para a sua vida. Ele já incorpora todas as dinâmicas de utilização da cidade e de descoberta e de própria autonomia. Da autonomia de reconhecimento do espaço, da autonomia de liberdade e de espaço público e de utilização da cidade. E isso é muito importante, porque as nossas crianças, os nossos jovens adolescentes, eventualmente não estão a ter uma vivência plena das nossas cidades e do nosso espaço público. Pode parecer um chavão, pode parecer exagerado, não quero ser catastrofista nem nada disso, mas efetivamente acredito que existe e temos que olhar para esta questão também com alguma preocupação, por um lado, e porque ela até não é muito difícil de resolver, acho eu. Sim. Não, acho que foi uma excelente maneira de concluirmos, porque eu acho que de facto é um tema importantíssimo, é o público que temos que trabalhar, claro, já não é para a nossa geração, não é? São os mais novos e são aqueles que também conseguem melhores resultados, e há muitos exemplos de outro tipo de políticas públicas que tiveram um bom resultado, como a questão dos resíduos e da triagem em casa, quer dizer, funcionou porque foram os filhos que trouxeram estes hábitos para casa, para os pais, e não ao contrário, não é? Sim. Eu acho que
que é de facto uma boa maneira de concluirmos, e essa mensagem acho que é muito importante. E portanto ainda bem que trouxeste esse tema para concluir. Eu ia passar a palavra também à vereadora Fabíola Oliveira para fazer o comentário que achar pertinente, depois de ter estado aqui a ouvir, e passava-lhe a palavra. Eu nem sei bem por onde é que é de começar, não é? Deu-se aqui a volta a muitos assuntos, todos relacionados, como é lógico. Eu retive das palavras que o arquiteto Avelino referiu, que foi essencialmente duas coisas. Uma, a do planeamento integrado, nós já tínhamos falado nisso também nas outras sessões, e eu penso que é extremamente importante. O planeamento integrado não só nas várias vertentes e dos diferentes setores que temos que ter em conta, mas até nos tais âmbitos que falou, das diferentes escalas, digamos, não é dos âmbitos, mas das diferentes escalas. E o intermunicipal é de facto uma falha, e eu penso que é realmente, faz falta, não é? Talvez por defeito de profissão, eu sou engenheira florestal e nós costumamos dizer que os incêndios não param num concelho, ou seja, não sabem qual é a fronteira e por isso continuam, e eu penso que este é um bom exemplo porque não só nos incêndios, mas no resto das áreas e também na parte do urbanismo e nesta área dos espaços públicos e das redes que falou, é fundamental haver esta integração de planeamento, de escalas e realmente de território, ao fim e ao cabo, não é? Temos várias características, mas eles não se limitam até ao final da fronteira. Mas outra coisa que eu retive, e acho que isso já fez parte também de todos os fóruns que tivemos, que é envolver os cidadãos, não é? A tal cidade participativa, como falou, eu penso que é extremamente importante, e no outro dia também tivemos, a propósito da estratégia local da habitação, tive o Daniel sentado à minha frente e já falamos nisso também, que é realmente importante, e hoje temos tanta ferramenta que nos possibilita fazer isso, que podemos realmente aproveitar, não é? Ter a tecnologia para ter esta recolha de informação dos cidadãos e ao mesmo tempo ser criativos o suficiente, como fizeram na escola com aquele jogo do vermelho e do verde e da espacialização das respostas, digamos. É importante nós fazermos isso com o público, porque as cidades e o concelho somos nós, não é? Nós é que vivemos no nosso território e precisamos realmente do espaço para viver, e por isso, se tivermos opinião, claro que há sempre opiniões e opiniões e temos que saber depois frisar ou crivar, quero eu dizer, crivar essas opiniões, mas são importantes, são bastante importantes, porque não podemos ficar só na nossa perspectiva e temos que realmente ver várias e sobretudo de quem pode utilizar o território. Promover e alterar toda a perspectiva que temos da utilização do espaço público, foi isso um bocadinho que aqui quisemos fazer com estes fóruns. Eu acho que ficou provado de que temos mesmo que fazer alterações na nossa forma de pensar e sobretudo na nossa forma de estar na vida, e saber utilizar este espaço, acho que é realmente fundamental. O centro histórico é sobretudo importante que ele seja reabilitado, seja ativado, seja tornado mais vivo, mais participativo, mais acolhedor, mais verde. As pessoas têm que realmente
sair de casa e esta história da pandemia acabou por um bocadinho agora trazer isto ao de cima. Nós precisamos de sair, precisamos de vir para o espaço público, mas ele também tem que estar preparado para nos receber e por isso nós temos que fazer esse esforço e nós, Câmara, mais ainda, porque temos este papel para empurrar. E eu no outro dia dizia isso e eu continuo a dizer, podem não estar as mesmas pessoas a ouvir, e eu acho que nós aqui na Câmara temos uma oportunidade única, que é, estamos em revisão do PDM, vamos também agora ter o plano de ação de mobilidade urbana sustentável, estamos com o tal novo concurso que já foi referido, da concessão de transportes através da CIM, ou seja, e temos, que eu acho que isso é fundamental eu referir, temos bons técnicos na Câmara, acho que temos nas várias vertentes, temos no projeto, no urbanismo, na parte também da mobilidade, e eu acho que todos juntos e com a participação então das pessoas, acho que vamos conseguir fazer alguma alteração daquilo que este novo movimento e que a própria vida nos obriga a ter relativamente ao espaço público. Por isso eu acho que estamos alinhados e temos a oportunidade de o fazer. E acho que é um bocadinho, para além do centro histórico, eu penso que, e focou-se nisso, eu penso que foi até o arquiteto Jorge Teixeira e eu penso que também o arquiteto Avelino referiu, é importante também não esquecer as nossas freguesias e a nossa periferia, não é? Não podemos virar-nos só para o território da cidade, nós não podemos esquecer isso. Acho que é importante não esquecer as freguesias. Eu acho que cada vez mais também tem que haver ali um centro histórico dessas freguesias, porque há gente que acaba por não vir à cidade e também têm que ter as infraestruturas e os equipamentos necessários para o seu dia-a-dia. E o próprio espaço público nessas freguesias também é importante, porque as pessoas também têm que usufruir. É evidente que no mundo rural, se calhar, não se põe em causa determinadas situações que se põem em causa no centro histórico, são, se calhar, prioridades diferentes, mas são importantes realmente uma pessoa pensar nesse assunto. E, sobretudo, nas freguesias que têm a característica de agora nos oferecer emprego, ou seja, naquelas áreas mais industrializadas ou mais com maior capacidade empresarial, nomeadamente aqui Linheses, Barroselas, Neiva, etc., nós se calhar temos que olhar para elas com maior atenção, não é? E temos que as dotar de outras infraestruturas que não a parte industrial e a parte empresarial. E sobretudo aí é fundamental realmente os transportes públicos chegarem lá como deve ser e por isso esta nova concessão para nós é extremamente importante. E eu acho que não tenho assim muito mais a falar. Fiquei muito contente. Para mim, alguns assuntos são assuntos completamente novos e por isso estes fóruns para mim foi também uma aprendizagem e de certeza que no dia 2, vou também aprender um bocadinho mais porque a troca de impressões de pessoas que realmente têm conhecimento e experiência nestas matérias é fundamental para nós ficarmos assim com um bichinho na cabeça e deixa-nos a pensar no nosso futuro e na nossa cidade. Não é? Muito bem. Muito obrigado. Obrigada, eu também. Pelas palavras simpáticas e resta-me voltar e reiterar o agradecimento ao Avelino Oliveira por ter estado e ter despendido aqui desta hora e meia
para discutir connosco estas questões da cidade, basicamente, ou seja, não nos focamos só na reabilitação, acabamos de falar muito da questão da cidade e da política urbana, foi um pouco mais abrangente o tema, mas enfim, as conversas são assim, vão fluindo, acho que também tem esse interesse, e portanto, obrigado uma vez mais, depois estaremos juntos presencialmente no dia 2, já percebi, e agradeço também à vereadora Fabíola Oliveira o convite para estar aqui a moderar estes 3 debates. Foi muito bem entregue. Obrigado. Vamos lá ver se no dia 2 também me saio bem. Portanto, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E Obrigada, para mim obrigada. é um prazer estar em Viana, presencial e telematicamente. É um prazer, é uma cidade que eu gosto muito, até com muito gosto. Será certeza melhor no dia 2, não é? Podemos. Sim, ainda melhor. Ainda melhor. Exato. E fica também o convite àqueles que nos estiveram a ouvir ou que vão ouvir, porque isto também foi gravado e depois estará disponível no YouTube do município, e portanto fica também o convite a quem nos ouvir para estar também presente no dia 2. Portanto, obrigado a todos e boa noite, até breve.